Quase 1.100 capítulos do Pirata que Estica. Realmente vale a pena dedicar horas e horas do seu dia para um anime que parece que nunca vai acabar? Eu sei que você está assistindo esse vídeo porque tem essas mesmas perguntas na cabeça. Ainda mais depois da série de One Piece que trouxe um público enorme para One Piece. Mas com certeza você já ouviu por aí por algum influenciador dizendo que One Piece é a coisa mais perfeita do mundo. Porque que tem fã, tem muito fã. Ou talvez você ouviu essa galera dizendo que assistiu uns 3 episódios e não gostou. Independente de qual situação, eu vou colocar nesse vídeo e deixar uma análise bem completa se realmente vale a pena assistir One Piece. Vou deixar bem claro os pontos positivos e os pontos negativos para que você veja se o anime de One Piece realmente é para você. E se você acha que One Piece é um anime só de luta, você vai sair com outra cabeça desse vídeo. Vou fazer uma análise detalhada e bora lá! Olá, eu sou o Raul Bizarro e vamos começar falando dos pontos positivos da obra. Um dos pontos positivos é a sua complexidade, e essa complexidade se reflete em muitos aspectos da história, incluindo a sua geografia. Enquanto outros animes, como Naruto, tem uma geografia interessante, One Piece supera nesse quesito. É um mundo todo à parte, é um universo riquíssimo. A geografia de One Piece é extremamente rica e diversa, com muitas ilhas diferentes que possuem suas próprias dinâmicas e personagens únicos. Cada ilha é como se um mundo novo a ser explorado, com suas próprias culturas, governos, paisagens, flora e fauna e segredos. Aliás, bota segredo nisso. Por exemplo, a Ilha dos Tritões é o lugar onde os personagens encontram criaturas marítimas inteligentes, onde esse povo sofre discriminação, racismo e todos os tipos de problemas derivados do preconceito. A diversidade geográfica de One Piece torna a série muito mais rica e interessante, e ajuda a manter o interesse dos espectadores. Afinal, sempre há algo novo para descobrir, uma nova ilha para explorar e novos personagens para conhecer. Outro ponto muito forte de One Piece é sua história incrivelmente complexa. E é impressionante como Eiichiro Oda, o criador da série e do anime e do mangá, conseguiu criar algo tão genial e complexo. A história de One Piece é incrivelmente rica e bem construída, com muitos personagens interessantes, reviravoltas emocionantes e uma mitologia profunda que se estende por todo o anime e por toda a obra. O Oda é um mestre em criar histórias que prendem desde o início até o final, com uma narrativa bem construída e um ritmo que mantém o público sempre interessado. Ele sempre está mostrando mistérios e reviravoltas. Além disso, ele é um gênio em termos de criação de personagens. Cada personagem em One Piece é único e tem sua própria personalidade e história de fundo. E cada um veio de um local diferente, isso que é bacana. E esses personagens evoluem ao longo do tempo de uma forma que é ao mesmo tempo realista, é emocionante. A série tem uma história de fundo bem pensada que se estende por centenas de episódios e abrange temas como piratas, poderes místicos e um mundo governado por um governo mundial que podemos dizer controverso. E esse é o ponto mais legal que eu acho da obra. Fica tranquilo que você não vai tomar nenhum spoiler aqui, mas esse mundo é governado pelo governo mundial, uma organização que reina sobre todo o planeta. E eles dizem ser os defensores da justiça, mas de justiça não tem nada. Até existem alguns integrantes defensores da justiça que são íntegros, pessoas de boa índole dentro do governo, mas a maioria não é flor que se cheire não, geralmente os mais altos no comando, E eles são insanos e fazem qualquer coisa para se manter no poder, chegando ao ponto de taxar qualquer pessoa que se opõe a eles como criminosos. Ou seja, os piratas não são tão malvados quanto parecem. O interessante é que todo o mistério envolvendo One Piece rodeia entre o governo e One Piece, onde eles temem o dia em que alguém irá encontrar esse tesouro que todos estão procurando. O Oda conseguiu criar um mundo tão vasto e profundo que é fácil você se perder em histórias de personagens. É por isso que One Piece é uma série tão amada por muitas pessoas em todo o mundo. A obra é um exemplo de como a história é bem escrita e bem contada e bem encaixada em vários pontos pode capturar a imaginação do público e se tornar um fenômeno mundial e cultural. No meu caso, One Piece me pegou quando eu comecei a assistir. Eu comecei a ficar vislumbrado com as aventuras deles e adorava a ideia de piratas. Esse lance de liberdade deles é muito bacana. Ao ponto que eu fui assistindo, eu comecei a me sentir parte da tripulação em alguns momentos. Parece que eu tava imerso, parecia que eu estava dentro do navio. E é muito bacana esses momentos que a gente gera uma conexão com a tripulação. Outra coisa que torna One Piece atraente é a
quantidade de mistérios. E esses mistérios são uma das principais razões pelas quais as pessoas assistem os mais de 1000 episódios. É um mundo muito rico, cheio de mistérios e de maneira que eles se conectam é incrível também. Existe até mesmo uns memes chamando o autor de gênio, porque ele liga acontecimentos ou mistérios do começo da obra com acontecimentos atuais. E se algo diferente é mostrado, pode ter certeza que terá importância no futuro. Lógico, dentro do possível, né? Porque tem coisas que vão ficar de fora, não tem como. Principalmente as coisas menos relevantes. Desde o início do mangá, há muitas perguntas sem respostas, que deixam o público curioso e ansioso por mais respostas e mais mistérios sendo desvendados. O que é One Piece? Como o governo chegou ao poder, qual a verdadeira natureza dos poderes das frutas do diabo? Essas são apenas algumas das perguntas que surgem ao longo do anime. E o mais fascinante é que ao longo dos anos, muitos desses mistérios foram revelados. No entanto, sempre há mais perguntas e mais mistérios a serem descobertos. E é isso que mantém o público sempre ansioso por mais. Você descobre uma resposta e mais dúvidas em cerco desse mistério surge. Eu adoro obras que têm mistérios e que sempre tá jogando coisas pra gente ficar curioso. A maneira que esses mistérios são apresentados no anime é bem pensado. Eles são revelados de forma gradual, mantendo a atenção e o suspense ao longo de vários episódios. E a cada resposta que é dada, mais perguntas surgem, assim como eu falei, né? E olha só, é bem fácil encontrar ideias e temas de One Piece pra colocar aqui no canal. São tantos mistérios e tantas coisas novas sendo reveladas a cada capítulo, que a gente encontra cada vez mais temas pra fazer vídeo novo. Fora que tudo que é colocado no mangá ou no anime é meramente calculado, pois se, por exemplo, no episódio 62 tá deixando alguma coisa em aberto, lá no episódio 503, por exemplo, o Oda vai trazer uma explicação. É como eu te falei, isso aqui é como uma peça de tabuleiro que se encaixa um no outro. É muito bem feito a cada detalhe e é pensado para instigar a curiosidade do público e explicar daqui vários episódios. Essa habilidade de criar e manter mistérios é uma das coisas que torna One Piece tão especial. Os mistérios da série são como um quebra-cabeça, e a cada nova resposta é uma peça que se encaixa perfeitamente para revelar uma imagem maior e mais fascinante no futuro. Ou seja, é um mistério que vai destrinchando e vai se tornando algo maior. Mas agora chegando nos pontos negativos, é claro que a gente tem que falar deles, né? Principalmente do grande arrastamento que a obra tem. Sim, a trama pode ser um pouco arrastada em alguns momentos. Com mais de 1000 episódios, é compreensível que o anime possa se alongar em alguns episódios, capítulos e arcos, especialmente quando se trata de cenas de ação ou diálogos que poderiam ser mais concisos e direto ao ponto. Em alguns casos, isso pode tornar o anime um pouco lento e cansativo para os espectadores, mas eu confesso que são pontos específicos. A maior parte dos arcos são mais ação, são mais dinâmicos. Também há momentos em que a comédia é forçada, o que pode parecer um deslocamento e acabar arrastando ainda mais a história. Isso também depende do gosto, porque eu adoro o humor, e o humor de One Piece para mim é bem natural e fica muito bacana. Por mais que seja escrachado, eu curto pra caramba. Só que algumas pessoas podem estranhar, principalmente no começo. E também em alguns momentos pode parecer excessivo e desnecessário. Mas a gente tem que ressaltar que esses pontos negativos não são necessariamente exclusivos de One Piece. Muitas outras obras de anime também sofrem com esses problemas, é natural. Eu vou falar por mim mesmo, que depois de um tempo você se acostuma com a dinâmica. E esse recado que eu vou dar agora é pra quem assistiu uns 3, 4 episódios de One Piece e não gostou. Olha, eu sei muito bem o motivo de você não ter gostado. Provavelmente é pela falta de desenvolvimento, animação e pelas cenas um pouco infantilizadas e tudo mais, naquele começo. Eu confesso que o começo de One Piece não é lá aquelas coisas. De fato, eu mesmo acho que os primeiros 20 episódios de One Piece não estão entre os melhores começos de animes. Ainda mais que esse início já faz muitos anos que foi lançado. Muitas coisas mudaram, o autor amadureceu, animações melhoraram, então a gente tem que ter um pouco mais de compreensão nesse momento e paciência. E provavelmente você não se adaptou ao modelo de One Piece quando assistiu esse início, porque ele é um pouco diferente, a animação é diferente, o personagem principal é mais caricato. Eu vou usar como exemplo o início de Naruto. Pra mim o primeiro arco de Naruto é impecável. Eles exploram o protagonista de uma forma fabulosa, é emocionante, tem cenas pesadas que dão um ar mais adulto, tem vilões, eles contam o passado do protagonista e também tem desfechos emocionantes. Já em One Piece você não vê tudo isso. Os vilões que aparecem no começo estão longe de ser um Zabuza da vida comparado com Naruto. O Luffy não tem uma introdução tão bem feita quanto o Naruto da vida. A gente tem que ser sincero com isso. Ou seja, você é acostumado em alguns animes com início fora da curva, porque ultimamente os animes de temporada têm um início mais direto ao ponto, mais dinâmico. One Piece
começo começa um pouco diferente, então você tem que entender, porque esse começo é um pouco mais fraco. Mas depois, cara, é o creme do la creme. O negócio vai ficando cada vez melhor e você vai ficando viciado. Mas eu já digo que esses momentos um pouco infantilizados em One Piece são subestimados quando você passa a entender esse mundo de maneira melhor. Você tem que dar uma chance nesse começo. Lógico, tem gente que vai adorar desde o começo. Quando eu assisti na primeira vez, eu adorei. Quando passava na televisão, eu ficava fascinado. Mas quando eu fui acompanhar, eu confesso que eu curti pra caramba, mas não foi aquele negócio que me prendeu muito desde o começo. Mas depois, cara, eu fiquei viciado, eu queria assistir. Eu assisti um episódio atrás do outro, assistia vários episódios. Tanto é que eu tô até hoje, há anos e anos, acompanhando essa obra. E eu fico ansioso pra cada lançamento. Ao passar do tempo em que a obra introduz mais o mundo, as questões políticas e a ambição de cada personagem, tudo muda. Você passa a amar a história e se sente cada vez mais curioso para ver uma resposta em relação aos mistérios que rondam o mundo todo. Por exemplo, por volta do episódio 30, na minha opinião, as coisas começam a mudar, a dinâmica muda um pouco. O Zoro, que é o imediato do Luffy, tem um dos momentos mais icônicos de toda a história da obra, que traz uma atração ainda maior pro bando do Luffy, e faz a gente entender como que realmente funciona e como que o mundo é poderoso e perigoso. Já no episódio 40, mais ou menos, a gente é introduzido ao arco de Arlong Park, que é um dos mais bem feitos da obra e tem muita emoção. Trata de desigualdade, temas complexos e muitas coisas. Um dos personagens principais é aprofundado de uma maneira riquíssima, porque não é só aquele negócio, vamos lá, não, cada personagem tem uma história por trás, teve uma vida por trás, tem várias coisas que eles estão presos antes de entrar pro bando. Por isso eu falo, dê uma chance pra One Piece até o episódio 50 mais ou menos. Depois de assistir até aí, você vai ter uma noção de quão bom é a trama e vai entender que realmente é o mundo de One Piece e vai ficar viciado provavelmente. Uma dica pra quem acha um pouco arrastado, procure na internet quais episódios são fillers e pula. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Por mais que One Piece é direto ao ponto em alguns momentos, alguns acabam quebrando o clima. Eu particularmente sempre assisto os fillers, mas eu sei que tem gente que não gosta e quer pular. Então vai lá e pula, eu recomendo pular pra quem não curte. Vai ficar assistindo um negócio lá que vai ficar maçante e você vai desgostar da obra. Ou você também pode ir direto pro mangá, que o mangá é direto ao ponto, é mais curto e você consegue chegar no lançamento semanal do mangá com muito mais rapidez do que se você acompanhar direto o anime. Agora tá com você, topa iniciar o anime de One Piece? Bom, eu recomendo muito. Assiste até o episódio 50 que eu garanto que você vai viciar e depois vai me agradecer. Depois volta aqui e comenta o que tá achando dessa obra, que entre todas que eu assisti é uma das minhas preferidas. Eu tenho um carinho especial por ela. Já faz anos e anos que eu acompanho todos os episódios semanalmente, tô acompanhando o mangá, não perco nada. E já que você vai acompanhar a obra, então se inscreve no canal e ativa as notificações. Aqui eu trago 2 vídeos de One Piece por semana. E eu ficarei feliz em recebê-lo aqui no canal mais vezes pra gente discutir mais coisas sobre a obra, e até se você quiser comentar alguma sugestão de tema, comenta aqui. E aproveita e assiste os 2 vídeos que estão passando na tela, que tá riquíssimo de informações. Um deles é sobre o signo dos personagens em One Piece. Confere que você vai curtir. Falou!